Olá, meu irmão, minha irmã, amada família da fé. Nós vamos compartilhar nessa noite um estudo bíblico que iremos ler no livro de Atos dos Apóstolos, e aí eu convido você na sua casa, aonde você se encontra, com seu smartphone, na sua TV, a nós abrirmos as nossas Bíblias. Seja a Escritura, através de meios que o Senhor tem provido, ou aberta ou ligada. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 31 ao 43. É a última quarta-feira do mês de maio. A temática família tem permeado nossos cultos. Temos sido orientados, consolados, exortados acerca da temática da família. E desde o primeiro momento em maio, quando iniciamos, tanto eu quanto o reverendo Walter, iniciamos a falar de família, a proposta que arde no nosso coração é que as nossas casas possam estar debaixo da graça de Deus. E a Bíblia nos mostra nesta noite um texto extremamente interessante que tem algo a ensinar para mim e para você acerca de família. Diz a Escritura então, acompanhando comigo, capítulo 9, verso 31, assim: a igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. As características desta paz que a igreja tinha era a edificação, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia numericamente. Pedro, um dos colunas, um dos baluartes daquele início da igreja apostólica, diz a Escritura no verso 32, que ele, passando por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E encontrou ali um certo homem, chamado Enéas. Este homem de nome Enéas, havia 8 anos, jazia acamado. Ele era paralítico. E Pedro, diz a Escritura que Pedro chegou naquela casa e disse-lhe assim: Enéas, Jesus Cristo te cura, Enéas. Levanta-te, arruma o teu leito. E Enéas imediatamente se levantou. Este milagre ocorrido, diz a Bíblia no verso 35, que foi visto pelos habitantes de Lida e Sarona, os quais, diante do propósito eterno de Deus, se converteram ao Senhor. E Pedro, eu acredito, também encorajado por este ato divino, está num ambiente de alegria, um ambiente de cura, um ambiente onde um homem que estava acamado, 8 anos paralisado, foi agora agraciado com poder andar. E diz a Bíblia que Pedro está ali. Mas próximo daquela comunidade, diz o versículo 36, a localidade de Jope, havia uma mulher, uma discípula de Cristo, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Esta mulher, ela era notável pelas obras boas que assim realizava, pelas esmolas que ela fazia. E o texto nos diz que ela adoeceu. O texto é enfático ao dizer no verso 37, que naqueles dias ela ficou doente, veio a óbito, veio a morrer. E depois de lavarem aquele corpo, pegaram aquele corpo e colocaram no cenáculo. Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, e estes 2 homens então saem da localidade onde eles estão, de Jope, e vão até aonde está Pedro. E diz o texto que eles foram com o seguinte pedido, verso 38: não demores em vir ter conosco. Não demores em vir ter conosco. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado pelo texto que o Senhor compartilha conosco nesta quarta-feira, 27 de maio, um dia muito especial para todos nós que nos reunimos em torno da Escritura. Te agradecemos, pedindo a Ti a bênção da sensibilidade para o ouvir, para o falar, para o ler, para o compartilhar, confiados nos méritos de Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos e minhas irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um médico de nome Lucas, historiador também Lucas. E este Lucas escreveu 2 livros bíblicos, o Evangelho, que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos, que é conhecido por muitos como Atos do Espírito Santo. Porque saiba você, o Espírito Santo tem o seu jeito de agir, tem os seus atos extraordinários. E este livro é um livro que não teve um ponto final. Este livro é um livro vivo, dinâmico, que se cumpre na minha vida e na sua vida. E Lucas, ao relatar coisas maravilhosas nesse livro, como o início pujante, vibrante da igreja, Lucas também relata para cada um de nós na leitura as estratégias malignas para tentar barrar e paralisar o avanço dos discípulos. Ele nos mostra, logo no início do livro, a perseguição. A perseguição que vem forte sobre os discípulos, mas a perseguição não pôde parar esses irmãos, porque eles estavam agraciados com a bênção do Espírito, no sentido de serem um, de serem unidos, de terem uma visão e de terem uma comunidade com um propósito não perfeita, mas uma comunidade que estava ali realmente envolta com o sentimento nobre da segunda vinda de Cristo. Por isso, você vê homens e mulheres doadores, vendendo suas propriedades, você vê isso tudo muito enfático ali, logo no início do livro de Lucas. Mas também, a perseguição não parou esses irmãos, e no capítulo 5, uma outra estratégia clara, a infiltração. E a tentativa de se infiltrar no meio da comunidade, no meio dos irmãos, veio através de um casal, Ananias e Safira. E este casal, num ato de adoração, num ato cultico, eles mentem ao Espírito Santo, num ato de oferta. E a Escritura diz que na autoridade dada a Pedro por Deus, e em espírito, Pedro corrige Ananias e Safira, e a Escritura nos mostra que aquilo terminou em morte, nos mostrando que a infiltração não deu certo. Mas no capítulo 6, no capítulo 7, você observa a necessidade naquelas comunidades de se instituir o reconhecimento do ofício diaconal, do serviço aos órfãos e também às viúvas. E a Bíblia nos fala que os apóstolos estavam correndo um terceiro risco, que era distrair, a distração. E quando pensamos família, quando pensamos casais, quando pensamos filhos, quando pensamos na sociedade, nós, igreja contemporânea, temos também estes mesmos desafios. Lutamos com a perseguição do mundo anti-reino, anti-evangelho, anti-Cristo contra nós, e lutamos também com as infiltrações. As infiltrações que chegam de diversas maneiras. Chega muitas vezes pelas mídias, chega às vezes por uma amizade, chega por uma informação, por algo que vemos, por uma pessoa, mas a tentativa de se infiltrar na casa, na família, para trazer peso e problema num ambiente que às vezes era propício à paz. E nós não temos às vezes a sensibilidade desta correção
que Pedro nos ensina no capítulo 5 de Atos. Mas a distração, quando os discípulos estavam então agora sendo envolvidos pelas atividades diárias, das preocupações das viúvas helenistas, as gregas e judias, e no meio daquela confusão toda, os discípulos estavam se vendo agora num assistencialismo, e eles então estavam ficando distraídos com coisas que têm o seu valor, têm o seu lugar, porém, eles estavam deixando o principal, a oração e o ministério da palavra, e alguém entre eles, a liderança entre eles, entendeu que eles deveriam se consagrar a este ministério da palavra e a oração. A família vitoriosa é a família que entende que a sua vida precisa de consagração. E a consagração passa primordialmente pela palavra de Deus e pela vida piedosa em oração individual e familiar. Oração que deve conter pedidos, intercessão, sim, mas oração que deve conter também confissão de pecados. Oração que deve conter muitas vezes adoração, ações de graças, conferindo coisas espirituais com espirituais, ministério da palavra e oração. No texto em questão, no capítulo 6 e 7 do livro de Atos, nós vemos então que homens tomam essa decisão de se consagrar. Somos separados a este ofício, somos separados para esse fim, a oração e o ministério da palavra. E levanta-se entre nós então 7 homens, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para instruir e cuidar deste ambiente tão carente que nós vivemos, que no texto que estamos introdutoriamente lembrando, nos faz refletir na preciosidade do diaconato. E isso nós temos ainda visto historicamente em muitos ambientes, inclusive em nossa denominação, no contexto que congregamos. Louvamos a Deus pelas juntas diaconais, pela vida dos irmãos que têm esse ofício, que possuem esse dom, que até os irmãos e irmãos preciosos, como os presbíteros, entendem que precisam volta e meia lembrar do ofício do servo, que o diácono é tão prático, e às vezes, seja o presbítero docente ou regente, também deve caminhar olhando para esse aspecto do servir. E Pedro, no capítulo 9, tão destacado a conversão do Saulo, Pedro, no capítulo 9, no verso 31, a Bíblia mostra para nós, meio que como abrindo um parênteses, algo vital para a igreja. A igreja, na verdade, tinha paz. Ter paz. Então é a primeira pergunta nessa noite que eu faço para o meu coração e para o teu coração. Como anda a tua família? Depois de ouvir várias e várias ministrações, sermões, palavras neste mês, lives e mais lives, eu pergunto a você, como anda a tua casa? E diante do texto, a igreja, na verdade, ela tinha paz. Paz que não era ausência de problema, mas a paz que a igreja tinha era uma paz ultra circunstancial, que o texto diz, ela tinha paz pela Judéia, Galiléia e Samaria, e há uma versão bíblica que diz que a perseguição foi amenizada, e a igreja caminhou em paz por um tempo, porque a paz aqui, era a paz então, de passar pela pressão, sem se perturbar. E a família contemporânea tem enfrentado dias extremamente difíceis, se perturbando com muitas questões. A família tem se perturbado como será o amanhã, com o futuro,
A família tem se perturbado, a família da fé tem se perturbado. Como sairemos desta pandemia? E o texto está dizendo algo que a gente deve almejar, no mínimo. A igreja tinha paz, mas a paz que a igreja possuía, provavelmente, você observa, é fruto do que o restante do verso 31 nos diz: edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Essas três características manifestas na vida das famílias, na vida dos irmãos, na vida das irmãs, levavam a igreja então a desfrutar de paz, edificação. Isso fala novamente do que logo na introdução nós falamos. Uma igreja que se edifica mutuamente, é uma igreja que tem conversas espirituais de Cristo e do Cristo ressurreto em nós, e falando entre nós e através de nós, edificando-se. Não é as nossas conversas, não é os nossos pensamentos, não é os nossos achômetros, mas é a edificação escriturística, é a Bíblia falando entre nós. Aí sim você vai ter a expressão, uma igreja que está sendo edificada, mas também uma igreja que caminha no temor do Senhor. E quando nós entendemos essa expressão, caminhar, caminhar, caminhar no temor do Senhor, nós entendemos que tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. Temor a Deus, quem Deus é. Ah, meu irmão e minha irmã, quem Deus é para você? Quem Deus tem sido para você? Se a primeira pergunta que eu lhe faço é: você tem paz? A segunda que eu lhe faço é relacionada ao temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é ter consciência da profundidade que é conhecer a Deus. Porque quanto mais você se aproxima do conhecimento profundo em Deus, mais você também fica impressionado como Ele pôde te amar, como Ele pôde me amar. Porque me vejo pecador, me vejo ainda distante daquilo que serei, mas também me alegro porque não sou aquilo que eu fui. Profundo sentimento de temor ao Senhor. E o resultado? Ah, meu querido irmão, minha irmã, o resultado não podia ser outro: conforto do Espírito Santo, crescimento saudável entre os irmãos, de maneira que gentios se rendiam ao senhorio de Cristo, judeus se rendiam ao senhorio de Cristo, e judeus e gentios unidos em uma só família, unidos em igreja, e sendo a comunidade do eclesia, dos chamados para fora. Louvado seja Deus. Agora a Escritura mostra o Pedro que vai caminhar conosco, nos ensinando hoje também sobre família. Porque Pedro chega numa casa, e diz a Bíblia que a casa que Pedro chegou era na localidade de Lida. E quando Pedro chegou ali em Lida, é como se Pedro estivesse saindo de uma localidade, e ele não tem veículo, ele não tem condução rápida, isso demorava alguns dias, e ele chega então em Lida. E aos irmãos, a Bíblia diz no verso 32, aos santos que habitavam em Lida. Essa expressão santos, com S minúsculo, não quer dizer santos homens perfeitos. Não, absolutamente. Santos que habitavam em Lida eram os irmãos, os separados, eleitos de Lida, que estavam ali reunidos e congregados. E ele passou ali para confirmar esses irmãos.
confirmar se eles estão ainda animados na fé, se eles estão ainda em Cristo, desejosos de conhecê-lo mais. E diz a Escritura que ele chega ali, mas encontrou naquele ambiente um homem chamado Enéas, que a Bíblia diz, certo homem. E a situação desse homem, Enéas, era a realidade contemporânea de muitas famílias. Diz o versículo 33, 8 anos com um problema, tempo demais. 8 anos jazia de cama. A palavra jazia, ela traz a ideia do verbo morrer aos poucos, jazer. Ou seja, ele está definhando aos pouquinhos. Então nós estamos diante de um homem, 8 anos, morrendo aos poucos. E o porquê dessa morte aos poucos? Ele era paralítico. E Pedro chegou ali. E Pedro, quando chega naquele local, ele encontra este Enéas e fica na casa deste homem. E se depara com essa história de vida. Um homem que tem dependência das pessoas para ir e vir. Um homem que tinha características muito parecidas com as pessoas que Pedro viu Jesus tocar, curar, e que ele foi testemunha ocular. E Pedro se depara com um homem que sofre, que representa também para nós famílias que estão passando por períodos que talvez não são 8 anos, mas são 10 anos, 15 anos, 20 anos, definhando aos poucos, morrendo aos poucos, porque dentro do seu lar não tem um paralítico físico. Dentro do seu lar há áreas que estão paralisadas, relacionamentos que estão paralisados, bloqueados, que precisa de mediadores. Por exemplo, pensamos, quantos lares já não há um diálogo saudável e que o que passa para os outros é que o diálogo está em processo de morte aos poucos, de paralisia. Não há crescimento, não há avanço na comunicação, não há reconhecimento das 3 palavras vitais para a nossa casa ir bem. A primeira delas, eu errei. Como nós temos dificuldade de falar, eu errei. Eu errei, minha esposa. Eu errei, meu filho. Eu errei, minha filha. Às vezes você, homem durão, você, mulher durona, tem dificuldade de dizer, eu errei, me perdoa. A segunda palavra. A primeira palavra que trabalha com o nosso orgulho, eu errei. A segunda delas, me perdoe. E a terceira, eu te amo. 3 palavrinhas pequeninas, mas que precisam estar dentro das nossas casas, temperando as relações. Caso contrário, o Enéas paralisado, morrendo aos poucos, por causa de uma paralisia, representa estes adoecimentos na nossa família. Mas também, o lindo do texto é Pedro dizendo a Enéas, que não é no nome dele, Pedro, que Enéas vai melhorar. Que não é na potencialidade do saber deste pescador transformado por Deus, regenerado por Cristo, transformado em apóstolo, enviado, que este homem vai ter as coisas solucionadas. Não. Pedro chega ali dizendo a palavra de um homem humilde, mas de um homem que confiava naquele Senhor chamado Jesus Cristo, que ele andou com ele durante o seu ministério terreno. E Pedro diz a Enéas, Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo, Enéas, ele é chegado através de um discípulo aqui na sua humilde casa,
E Jesus Cristo, Ele não está aqui agora, Enéas, para você tocar Ele fisicamente, mas você pode recebê-lo pela fé, Enéas. Jesus Cristo te cura, levanta-te, estás prostrado, então levanta-te, arruma a tua cama, o teu leito, porque Jesus Cristo, Ele te cura. E diz a Bíblia que ele imediatamente se levantou porque estava caído. Que área nas nossas casas que está passando por esse processo de precisamente hoje precisa se levantar, precisa arrumar o leito e imediatamente se levantar para a vida? De maneira que o resultado no verso 35 é que todos os habitantes de Lida, os habitantes da localidade também vizinha, que era Sarona, viram e converteram-se ao Senhor. E Pedro está ali no ambiente da alegria, no ambiente da vida, no ambiente da celebração, no ambiente de uma família que nós todos almejamos, irmãos. Ambiente que tenha Cristo como instrumento peculiar de cura. Relações que sejam não adoecedoras, mas instrumentos de cura no processo da conjugalidade, da vida entre mães e filhas, entre filhos e seus pais, que sabem que são frágeis, que são fracos, mas que Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Senhor, Ele é Jesus. Agora, veja comigo, diz o texto, que Pedro está então ali naquele ambiente da alegria, e você pode então imaginar comigo, aqui está Pedro, no ambiente da alegria, e no ambiente bem próximo dali nós temos um ambiente da dor, o ambiente da tristeza, o ambiente da preocupação, que a Bíblia nos fala que era localidade de Jope. E em Jope havia uma discípula por nome Tabita, e traduzido quer dizer Dorcas. E essa Dorcas, ela tinha algumas características que também nossas famílias precisam manifestar no nosso tempo. Primeiro, boas obras. Ela era notável pelas boas obras. Nós não gostamos deste termo boas obras, porque nós linkamos às vezes a cultura da barganha, às vezes a cultura da troca. Às vezes quando a gente fala boas obras, nós logo lembramos, não, a gente não pode ter boas obras. Algumas pessoas pensam, esse termo é errado. Só, querido, que estamos enganados. Quando lemos boas obras, nós entendemos que boas obras não é para conquistar ou para ser na vida de um crente, mas as boas obras, elas estão na vida dos crentes. Os eleitos não fazem para ser, mas fazem porque são. De maneira que de mim mesmo não tem nada bom, mas Cristo em mim, Cristo em você, as obras que fluem de nós passam a ser de alguma forma boas, porque são potencializadas para a glória dele, por meio dele e para ele eternamente. Amém. E esta mulher, diz a Bíblia, ela era notável pelas boas obras. Saiba você que somos notados para o bem ou para o mal. Saiba você que somos observados, estão nos observando, o mundo te observa, observa o seu procedimento, o seu falar, o seu ouvir, como você reage diante de uma crise, como você reage diante de uma porta que está fechada, como você reage diante de um não, como você está reagindo. Nós temos notabilidade, mas o texto diz também esmolas que fazia. E essa mulher então é uma mulher muito interessante naquela localidade a nível de vida. E ela, diz a Escritura, que essa mulher adoeceu.
Pedro está no ambiente da alegria. Essa mulher então está vivendo um período de enfermidade. Ela ficou doente e diz o texto que ela veio a morrer. Não sabemos o que levou ela à morte, o nível da enfermidade. Mas se fôssemos trazer o texto para a modernidade contemporânea e se pensássemos ou pensarmos que foi uma morte rápida, imaginemos que um vírus pernicioso a pegou. Ela ficou doente e ela veio a morrer. E a Bíblia diz que depois de a lavarem, limparam o corpo, colocaram no cenáculo, e no cenáculo, para ser velada ou velado no cenáculo, precisava realmente ser alguém de utilidade, alguém de uma certa importância na comunidade, nos mostrando que ela era assim. Ela era amada pela comunidade que ela estava morando, que ela servia, porque muitas viúvas que perderam maridos na batalha, na peleja de muitas guerras naquele contexto, muitas viúvas foram agraciadas com a costura dessa mulher, a agulha, o talento, o dom dela, para serem ali agraciadas com a provisão a nível da roupa. E a Bíblia diz assim para nós, que esta discípula era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. E os amigos prepararam o seu corpo para o funeral e colocaram ela numa sala apropriada. E aí então nós entendemos agora o ambiente da alegria que Pedro está, e o ambiente bem próximo dali da dor, do luto, da tristeza. E a família moderna, ela tem lidado dia a dia com esse desafio, com o ambiente da alegria e o ambiente da dor, o ambiente da celebração e o ambiente da morte, do luto. E como que nós lidamos com esses ambientes como cristãos vai fazer toda a diferença, meus irmãos. E aí eu quero conduzir você dentro do que o texto está nos mostrando para a nossa conclusão neste estudo, que Lida era perto de Jope, e os discípulos então de Jope ouviram que Pedro estava no ambiente da alegria, estava próximo ali. Não sabem provavelmente o que estava acontecendo ali, que havia tido a cura de um homem chamado Enéas, mas eles ouviram: olha, o Pedro, o apóstolo, está próximo de nós. E eles enviaram 2 homens para pedir: não demores em vir ter conosco. E o Pedro atendeu e foi com eles. E diz a Escritura que Pedro, chegando ali, ele foi conduzido para o cenáculo, e no cenáculo as viúvas o cercaram, lamentando, chorando, e chegando até ele, mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Imagina o desespero, o pânico, o lamento, porque Pedro sai daquele ambiente da alegria, e quando ele coloca os pés na comunidade de Jope, próximo do cenáculo, ele vê mulheres se derramando em pranto, mulheres chorando e mostrando para ele roupas que aquela mulher havia com muito amor feito para elas, e como gratidão do fruto do amor delas, elas estavam profundamente ali entristecidas. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro chegou naquele ambiente e foi colocado diante daquele ambiente chamado cenáculo, e as viúvas o cercam, chorando e mostrando a eles essa realidade. E o que Pedro faz é extremamente pedagógico para a sua família. E eu quero, na conclusão, mostrar a você que esta pedagogia usada por Pedro é a pedagogia que precisamos pensar a nível da nossa casa. Porque lidar com o ambiente da cura, da alegria, da celebração, da luz, da vida, é algo bom e desafiador, mas a vida nos prepara também para
de alguma forma sermos amadurecidos no ambiente do luto, no ambiente da enfermidade, no ambiente da lágrima, no ambiente do choro, no ambiente trevoso, em dias de sol, mas também em dias chuvosos e dias de tempestades intensas. E a Escritura está nos mostrando as 3 ações que Pedro, que talvez chegou ali sem saber o que fazer, ele teve. A primeira delas está no versículo de número 39, como lemos. Ele, ao ver então o choro, o lamento, o cercar, ele no versículo 40, ele diz, a Escritura, é nos dito que Pedro fez sair a todos que se encontravam ali, Pedro pediu para sair, ensinando para mim e para você, que estes ambientes da alegria e da tristeza precisam ser de equilíbrio na vida da família. Nós precisamos, no momento da alegria, não sermos desequilibrados. E o desequilíbrio no momento da alegria é algo tão perigoso que pode fazer com que nós nos demonstremos neste momento soberbos, nos achando melhores, pisando nos outros. Mas também, se nós não formos equilibrados no momento da dor, no momento do luto, da enfermidade, nós corremos o risco de cairmos num cinismo, numa hipocrisia, numa culpa projetada no sagrado, dizendo que é o sagrado, que é o Senhor, que é o eterno, e não fazermos aquilo que precisamos fazer, que é entender que há um soberano Senhor sobre todas as situações. E aí o texto diz que Pedro mantém a calma. Por isso eu te digo, não perca o controle. Digo para você e para sua família, em nome de Jesus Cristo, aquele corpo foi lavado, famílias choravam, o ambiente é de luto. Talvez é a realidade de muitas casas. Estão vivendo um período de dor, de luto, aonde o desafio é trazer o Pedro que disse, Jesus Cristo te cura, para esse ambiente da sua casa, que vive um ambiente do luto, o ambiente da treva, da ignorância, e isso dentro do coração, dentro da alma, e com gente é muito diferente do que com aquilo que não tem sentimento. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, eu te digo com todo carinho pastoral, em nome de Jesus Cristo, mantenha calma, que Deus te conceda calma, equilíbrio, que o Espírito de Deus te conceda sensatez, que o Espírito de Deus te conceda moderação, para a glória dEle. A segunda coisa que eu vejo, e penúltima, que Pedro faz, me ensinando e te ensinando, é não superdimensionar o problema, supervalorizar o problema, de maneira que Pedro, quando chegou ali, ele estava diante do problema dos problemas, chamado morte. E diz o texto que ele fez sair todos, mas o verso 40 fala que ele pôs-se de joelhos, orou, e eu pergunto a você, quanto tempo foi essa oração? Não foi, creio eu, 5 minutos, 10 minutos, foi um tempo em oração, e quem sabe um tempo considerável, porque é dito no texto que ele pôs-se de joelhos, ele então se ajoelhou, e depois de um processo de oração, ele volta-se para o corpo, nos fazendo pensar que ele estava até mesmo de joelhos, e por que não, de costas para esse caixão, para essa maca, porque ele sabia que ele poderia ser tentado a ficar olhando para aquele caixão, para aquela maca, a abrir olhos e não conseguir ali talvez nem expressar a oração, tamanho era o problema diante do quadro que ele estava. E a Bíblia diz que ele orando e voltando-se para o corpo, aí disse,
Tabita, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e viu a Pedro, e aí ela se assentou. A penúltima verdade que nós temos então diante de nós é que nós não podemos olhar para o tamanho do problema que a nossa casa enfrenta muitas vezes, para o tamanho do gigante muitas vezes. E eu te digo, família amada, pare de olhar para o tamanho do problema, olhe para quem tem o poder de resolver o problema. Olhe para Cristo, olhe para o dono da vida, o dono que domina a morte, aquele que venceu a morte. Olhe para Jesus Cristo, que cura e que tem as chaves da morte e do inferno, que abre e ninguém fecha. Olhe para Ele, de maneira que quando Pedro então estava de costas e volta-se para aquele corpo, diz o texto que ela abriu os olhos depois da palavra de Pedro, levanta-te, e viu a Pedro e ela se assentou. Querido irmão, olhe então para a realidade da sua família neste final do mês de maio, diante de tudo que você está ouvindo, e se aposse dessa verdade escriturística que está nos ensinando. Abrir os olhos, assentar-se, porque uma família de olhos abertos é uma família viva. E nós estamos precisando no tempo contemporâneo de famílias que têm ouvidos abertos, olhos abertos para o próximo, para o semelhante, olhos abertos para ser olhos de Cristo, ouvidos abertos para ser os ouvidos do Cristo, pés que caminham por onde o Cristo orienta que deve ser andado, que deve caminhar, de maneira que quando o texto diz que Pedro no verso 41, deu a mão a ela, levantou-a, chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou ela viva. A gente precisa, meu irmão, de famílias vivas, e famílias que receberam a vida de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. De maneira que eu só posso concluir essa realidade deste estudo bíblico nesta noite, lembrando a você também, que Pedro, que está no ambiente da alegria, vai para o ambiente do luto, nos ensinando também aqui sobre família nessa noite, mas também nos mostrando que quando ele limpou o ambiente dizendo, saem daqui, eu vou ficar aqui sozinho, ele ficou dentro daquele cenáculo sozinho, com aquele corpo sem vida, e diz o texto, que ele se ajoelhou, ele orou, ele se ajoelhou, orou, voltou para o corpo. Que algo bonito e interessante. Limpar o ambiente que era antes de Pedro chegar, de desespero, de desesperança, de mulheres que mostram os vestidos dizendo, ela era boa, mas não resolvia. Então Pedro passou a observar aquilo tudo e disse, eu não posso me deixar contaminar pela desesperança, pelo desespero que está ao redor. Você e eu muitas vezes estamos sendo contaminados pela incredulidade deste mundo, pela desesperança das pessoas, e eu lhe digo, que Deus te guarde, guarde a mim, guarde a nossa casa, deste tipo de destempero, e que sejamos agentes de esperança, porque quem se curva, é o que Pedro está dizendo, quem se curva diante de Deus, não vai se curvar diante dos problemas. E isso eu quero então dizer para você também, quem se curva diante de Deus, não se curvará diante dos problemas, porque é muito melhor se curvar diante de Deus, família amada, do que se curvar diante das crises que se levantam, entendendo que elas são maiores do que nós, e que nós não podemos contra ela, mas a partir do momento que eu reconheço, que é Ele, é Cristo, minha família é de Cristo, a minha vida é de Cristo, meus netos são de Cristo,
fazem parte de uma aliança eterna, eu começo então a descansar. E as características desta mulher que é ressuscitada, ressurgiu dos mortos, e que Pedro diz que ela está agora viva, assentada, é a característica de uma igreja que tem paz. Que lá no primeiro versículo nós entendemos, a igreja na verdade tinha paz. E eu quero dizer para você, meu desejo é que a sua família tenha paz. O meu desejo é que a sua família caminhe no temor do Senhor. Eu desejo que a minha família e a tua família saiba lidar com equilíbrio no momento da alegria, mas entenda que no momento da dor também faz parte do processo de Deus em nós. E desejo que nós nos ajoelhemos não diante dos muitos problemas que vão surgindo nas nossas relações familiares, mas que nós nos ajoelhemos diante de Deus, porque em Deus os nossos grandes problemas familiares são solucionados com sabedoria, com graça e com paz. Eu quero convidar você a nós orarmos nessa noite. É uma noite que eu acredito o Senhor tem marcado conosco, uma palavra simples, mas direta ao nosso coração. O mês da família tem sido muito bom para a minha casa, e eu creio para a casa de muitos de nós, e que Deus nos ajude a vivermos o que temos ouvido, não na teoria, mas na prática, em nome de Jesus Cristo. Pare o que você está fazendo, feche sua Bíblia, feche seus olhos, onde você está, eu quero orar com você. Pai Santo, obrigado pela tua palavra limpa, clara e tão confrontadora ao nosso coração. Nós te rendemos, Senhor, louvores nesta noite de quarta-feira. Obrigado. Abençoe a vida desta família que ouviu a exposição bíblica, e que todas as realidades tratadas nesses versos sejam por nós praticadas e encarnadas em nome de Jesus. Te pedimos perdão, Pai, pelo baixo padrão familiar vivido por nós, muitas vezes, e pedimos a Ti, aplique o Teu sangue, o sangue de Teu Filho, perdoando os nossos inúmeros pecados, para que nós alcancemos em Cristo a graça, o socorro e a misericórdia nas ocasiões tão oportunas. Te rendemos louvores por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, maridos, esposas, filhos e todos os membros das nossas famílias. Obrigado, obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos te rendendo louvores e queremos abençoar a vida de cada lar, de cada família que tem recebido essas porções, que nós não fazemos ideia do grande poder que o Evangelho faz na vida de uma casa, quando a família o abraça, o entendendo com todo temor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um excelente final de noite de quarta para você e para toda a tua casa.